profeta Isaías, no capítulo 55, diz que a palavra de Deus é como a chuva. A chuva cai sobre a terra e a fecunda. A palavra de Deus, ela é assim, ela cai no nosso coração e não volta sem realizar a sua missão. Qual é a missão que o Senhor tem para mim e para você hoje? Evangelho de São Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 47. Caneta e papel na mão, está começando a Bíblia no meu dia a dia. A cada dia, Deus tem uma missão para mim e para você por meio da sua palavra. Que o Espírito Santo nos ajude a encontrar esta missão. Vamos invocá-lo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Versículo 27. Aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, os quais negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a mulher para dar descendência ao irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a mulher, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de qual deles? Pois os 7 a tiveram por esposa. Jesus respondeu-lhes: neste mundo, homens e mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos de participar do mundo futuro e da ressurreição dos mortos não se casam e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus porque ressuscitaram. Versículos 34, 35, 36, nós temos promessas de Deus. Serão chamados filhos de Deus. No reino dos céus, na ressurreição, não existe estado de vida. Diz a palavra: os que julgarem dignos de participar do mundo futuro e da ressurreição não se casam, não poderão morrer, serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus porque ressuscitaram. Versículo 37. Que os mortos ressuscitam também foi mostrado por Moisés na passagem da sarça ardente, quando chama o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele é o Deus não dos mortos, mas de vivos, pois todos vivem para eles. No versículo 38, nós temos um princípio eterno. Ele é o Deus da vida, Deus dos vivos, todos vivem para eles. Alguns escribas responderam a Jesus: Mestre, falastes muito bem, e não mais tinham coragem de lhe perguntar coisa alguma. A palavra fala de saduceus que não acreditam na ressurreição. Denis, você pode explicar para nós quem são esses saduceus que não acreditam na ressurreição?
Os saduceus, eles eram um grupo de judeus e que se formaram a partir de uma classe sacerdotal lá da época dos Macabeus e que provavelmente se originaram de um sumo sacerdote do rei Salomão chamado Sadoc, por isso saduceus. Os saduceus eram muito conservadores em respeito àquilo que nós encontramos no Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo sofriam uma grande influência da cultura grega. Tudo isso fazia com que eles, por exemplo, entre outras coisas, não acreditassem na ressurreição dos mortos, não acreditassem na vida futura, não acreditassem na vida espiritual, em anjos, não acreditassem sequer na influência de Deus na vida de nós homens. Por isso que Jesus ensinou a eles sobre a ressurreição dos mortos, sobre a vida eterna, mostrando que esta vida aqui tem a sua importância, mas que o nosso lugar é o céu. Muito obrigada, Denis. Vamos continuar a nossa leitura, versículo 41. Jesus, por sua vez, lhes disse: por que dizem que o Cristo é o filho de Davi? Pois o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu reduza os teus inimigos ao apoio dos teus pés. Davi, pois, o chama de Senhor, como então ele pode ser seu filho? 45. Na presença de todo o povo que o escutava, Jesus falou aos discípulos: cuidado com os escribas, que fazem questão de perambular com amplas túnicas e de serem cumprimentados nas praças, que gostam dos primeiros assentos nas sinagogas e dos lugares de honras nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas enquanto ostentam longas orações, por isso serão julgados com maior rigor. Jesus nos dá uma ordem aqui no versículo 46. Ele faz um apelo a uma vida simples, ele faz um apelo a uma vida que seja vivida com coerência. E essa é a mensagem de hoje, a grande provocação: viver uma vida simples, com coerência. Que o Senhor, Ele nos ajude e que o Seu Espírito de fato nos faça que as nossas palavras correspondam às nossas atitudes, que não haja nenhuma incoerência em mim e em você. Você também pode se perguntar: como eu posso aplicar esta palavra na minha vida? Esse é o grande questionamento que devemos nos fazer todos os dias. Eu escuto a palavra, como eu devo colocá-la em prática? Hoje Jesus ele está dando uma ordem que ela é muito importante. Ele faz uma crítica à postura dos escribas, dos fariseus. Eles gostam de ser cumprimentados, eles gostam de aparecer, eles gostam de dar ordens. Eles falam, mas eles não cumprem. Será que aquilo que eu falo traduz aquilo que são as minhas atitudes? Será que existe de fato coerência na minha vida? É uma grande provocação. Que o Senhor ele nos ajude a nos revermos. Que o Senhor, de fato, Ele, pelo Seu Espírito, nos dê consciência do meu pecado, daquilo que não é justo, daquilo que não está em conformidade com a palavra de Deus. Senhor Jesus, dá-me esta graça, a graça da coerência. Senhor Jesus, dá-me a graça de um coração que de fato seja um coração contrito, que eu me arrependa, Senhor, daquilo que em mim se constitui um falso testemunho. Eu vou continuar aqui escrevendo. É uma provocação que nos ajuda hoje a rever a nossa vida. E rever a vida todos os dias é muito importante. Jesus, piedade. Piedade de mim, daquilo que em mim é um contra-testemunho. Eu continuo por aqui e aguardo você no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.
novaplay.com. Assine já!